Rainer Maria Rilke, escritor cosmopolita de língua alemã como Kafka, não está associado forçosamente à cidade de Praga, onde todavia nasceu, em 1875 e que deixou aos 18 anos. É num dos seus contos que o poeta melhor evoca a velha cidade. Praga, esse rico e gigantesco poema épico da arquitetura. Cheio de luz e vida, desenrola-se ante os olhos de Ratchin e às antigas acrescentam-se, dignamente, sempre novas e cada vez mais brilhantes estrofes. Na outra extremidade dessa fileira de casas, que por um lado é limitada por essa clareira, está situada uma miserável e velha construção de um andar que dia após dia se mantém ali, com as mãos em frente dos olhos, nada querendo ver de todo aquele esplendor. O poeta Rainer Maria Rilke nasceu em Praga em 1875, que na altura fazia parte do Império Austro-Húngaro. Embora tivesse tido bons conhecimentos passivos da língua checa, publicou em alemão e francês. Principalmente na sua prosa juvenil, aborda a situação particular de Praga na época, por exemplo, em Duas Histórias de Praga, de 1899. A sua obra está traduzida e é apreciada em todo o mundo. Ich bin, du Ängstlicher, hörst du mich nicht mit allen meinen Sinnen an dir branden? Meine Gefühle, welche Flügel fanden, umkreisen weiß dein Angesicht. Gustav Meiring, cuja obra Kafka menciona, era autor, hoje em dia sobretudo conhecido pelas suas obras de literatura fantástica, nomeadamente pelo Golem, publicado em 1915. Todavia, o conhecido filme mudo alemão Der Golem baseia-se numa narrativa diferente. Aos 16 anos de idade, Meiring tinha-se mudado de Viena para Praga para iniciar os seus estudos de administração e lá viveu durante 20 anos. Nessa época, desenvolveu o gosto pelo ocultismo, pelo misticismo e pela literatura fantástica. Além de Rilke, Kafka e Meiring, devíamos ainda mencionar o assim chamado Praga Kreis, o Círculo de Praga, uma convivência esporádica que existiu durante as primeiras 3 décadas do século XX entre autores de expressão alemã, incluindo também Max Brod, Franz Werfel e Egon Erwin Kisch. Todos mostraram uma certa simpatia pela cultura checa e foram influenciados pelo ambiente particular de Praga, o que enriqueceu as suas produções literárias. Também os romances misteriosos e contos fantásticos de Leo Perutz, que nasceu em Praga em 1882, tendo-se mudado com a sua família para Viena em 1899, revelam esta fonte de inspiração. Entre os romancistas contemporâneos que falaram de Praga, destaca-se Bohumil Hrabal, cuja obra está impregnada de detalhes do cotidiano, de pequenas histórias onde se revela o gosto pela ironia, como em Jaroslav Hasek, e pelo grotesco e derisão, heranças do surrealismo e do dadaísmo. As múltiplas profissões que exerceu ao longo de uma vida atribulada, marcada pela censura, deixaram rastro na sua obra. Apesar de formada em Direito, as contingências da Checoslováquia levaram-no a desempenhar funções de ferroviário, caixeiro viajante, corretor de seguros, operário, adressista num teatro e, finalmente, escritor. O cinema foi para mim o universo primeiro. Confesso-me admirador dos filmes de Chaplin, Fellini, Bergman. Algumas das suas obras foram transpostas para a sétima arte por Jiří Menzel, que obteve um Oscar em 1968 com a adaptação de Comboios Rigorosamente Vigiados. A cidade de Praga inspirou decisivamente. Esta cidade é para mim um local privilegiado. Se sabe passear de olhos abertos, Praga é uma cidade cheia de poesia, de encontros e de surpresas.
Eu que servi o rei de Inglaterra, romance também adaptado por Jiri Menzel, o herói e narrador naif descobre maravilhado o hotel onde vai trabalhar e o seu modesto quarto. O Hotel Paris era tão belo que quase caí de costas. Tantos espelhos, tantas maçanetas e tantos castiçais de cobre tão polidos que mais parecia um palácio dourado, com todas essas carpetes vermelhas e portas de vidro. O Sr. Brandes, o proprietário do hotel, recebeu-me logo com afabilidade e levou-me ao meu quartinho. Era um quartinho provisório, num sótão, de onde eu tinha uma vista tão linda sobre Praga que estava decidido, só por causa daquela vista do quarto, a fazer tudo para ficar ali para sempre. Pus-me a olhar para Praga, para os telhados. Vi o castelo que rebrilhava e perante a vista daquele castelo dos reis checos desfiz-me em lágrimas e esqueci completamente o Hotel Sossego. Milan Kundera tem para com o seu país natal uma complexa relação de amor-ódio, distanciando-se na sua obra romanesca e ensaística das convulsões históricas que transfiguraram a Europa Central, ele que foi em jovem comunista e mais tarde dissidente do regime.